Conversando com Biel. E hoje a gente vai conversar com a coordenadora, a representante do grupo MAI, tá? Aquele grupo que vocês viram lá no Jornal VR, que o nosso jornalista Carlos foi lá mostrar o sítio em que eles ficaram. Mas a gente decidiu, a nossa equipe do programa decidiu ir atrás, investigar mais sobre esse grupo MAI. Então a gente veio mostrar para você aqui no Conversando com Biel, galera. O que vocês estão achando do nosso primeiro programa? Roda aí. Fala, galera, a gente está aqui hoje pra gente saber um pouco mais sobre o grupo MAI, tá? A gente está com uma representante aqui, o nome dela é Ana Lúcia. Ana, há quanto tempo o grupo está em ativa? 5 anos que o grupo funciona já, desde final de 2015. E como que é o tratamento, assim, como que vocês se ajudam? Bem, vou te devolver fazendo algumas perguntas, pode ser? Você foi passear com a gente, não foi? A gente foi para um sítio chamado Sítio das Palmeiras. E o que você percebeu primeiro do grupo? Como é que é? Eu percebi que o grupo é composto por, às vezes, um pai ou uma mãe, mas às vezes a família inteira. E eu percebi também que vocês se ajudam. Eu acho que o sentido do grupo, eu não sei se é esse, mas que o grupo se ajuda, assim, entre si. Uma mãe dá força para a outra e lidar com isso. Mas vamos falar do isso. O que tem de diferente nesse grupo? Eu acho que são as crianças com deficiência, né? Isso. O que reúne a gente é a gente ter na família uma pessoa, uma criança que tem alguma deficiência, várias deficiências. Nosso grupo não é só de autista, só de paralisia cerebral, só de síndrome de Down, não tem uma deficiência específica. O grupo é misturado, várias deficiências. E a gente está junto para se ajudar, né, mutuamente, trocar experiência. E um dos pontos fortes do grupo é se reunir para o lazer. Então vocês sempre fazem passeios assim para interagir, as crianças se interagirem? Isso, porque no lazer as famílias se fortalecem, né? Até porque, eu não sei se você sabe, Gabriel, mas um tempo atrás, quando eu era criança, ou mesmo quando nossos avós eram criança, a deficiência ela era tratada de outra maneira. Uma pessoa com deficiência não saía como hoje sai. A escola de uma pessoa com deficiência era especializada, era só até certa idade. Então, quer dizer, hoje existe uma coisa diferente, né? As pessoas com deficiência viviam muito dentro de casa, isso há um tempo atrás, né? Mas ainda acontece alguma coisa diferente em relação, assim. Será que é sempre que uma pessoa com deficiência chega num espaço onde está todo mundo, que todo mundo acha comum, normal? Ou não? Acontece ainda alguma coisa de diferente? O que você acha? Eu acho assim, às vezes as pessoas olham com um olhar meio, né, meio diferente, assim, para as pessoas que têm deficiência. Mas você classifica esse tipo de mau olhar, assim, como bullying? Preconceito? Então, vou te explicar. Eu, como mãe de uma criança com deficiência, não considero nem que é um mau olhar, nem que é um bullying. Porque, na verdade, a gente que tem a família, a gente vai percebendo, não é todo mundo, tá? Tem gente que não gosta de um olhar atravessado, diferente, que fica muito ofendido, que às vezes até quer partir para briga. Por que você está olhando para o meu filho desse jeito, né? Mas eu e algumas mães, principalmente no grupo, a gente tenta conversar muito sobre isso. A gente tenta levar uma mensagem, pelo menos no começo, pelo menos enquanto a gente percebe que aquela pessoa pode estar aberta a ver de um jeito diferente, né? Se a gente vê que a pessoa realmente trata mal, a gente vai também considerar que aquilo já é um preconceito. Agora, no começo, a gente sabe que a pessoa que não tem uma pessoa com deficiência em casa, ela tende a estranhar, ela tende a ter ainda um pouco de preconceito, sim, né?
Porque é diferente, por exemplo, né? Às vezes você tem uma pessoa com deficiência que baba. Então, a pessoa que não está acostumada com aquilo, chegar e dar um abraço nessa pessoa, a verdade é que ela sente nojo. E a gente que tem, é difícil um pouquinho, mas a gente tem que entender, porque será que a gente ia conseguir entender a princípio, né? Até a gente quebrar as barreiras. A gente não vai deixar ninguém tratar mal uma pessoa nossa, né? Isso aí, ó, né? É no coração. Mas primeiro a gente entende, porque a pessoa não está acostumada a conviver com aquilo. Mas o que a gente, além de entender, a gente tenta fazer? A gente vai para lugares onde todo mundo frequenta, né? A gente foi para o Sítio das Palmeiras, que é um sítio que a maioria das escolas aqui na região agora faz excursão para lá. Então, quer dizer, não é um lugar assim, ali é específico para pessoa com deficiência. Não, muito pelo contrário. Ali tem acessibilidade em algumas tarefas, em outras não. Você viu que a gente andou de tirolesa, a gente não foi no tirolesa? Mas tem acessibilidade para entrar na tirolesa? Para subir, não. Já pode andar junto, igual eu andei com o Pedro, né? Porque ele não poderia andar sozinho. Antes não podia, tinha risco. Aí agora ele já tem um treinamento específico para isso e já deixam andar junto. Isso já é um pouco de quê? Inclusão. Tá incluindo ele naquela atividade, né? Que ele antes não podia participar, agora ele pode participar. E tem uma frase do Renato Russo que eu olhei aqui, que é assim, ó, vê se você concorda. Eu não concordo porque a palavra odiar é muito forte. Sim. Mas assim, não tenho tempo de odiar quem me odeia, porque estou ocupado demais amando quem me ama. O que você acha dessa frase? Eu acho muito bonita. Ele não tem nem tempo para odiar. Na verdade, ele não está falando que ele vai, né? Ele está falando assim, eu não tenho tempo de odiar. Mesmo aquele que não gosta de mim, aquele que me odeia, né? Porque eu já tenho muito tempo, né? Eu já gasto muito tempo amando quem me ama. Então, eu acho legal isso aí, a gente pensar nisso. Eu acho que é onde a gente tenta pensar também. Não dá pra gente ficar perdendo tempo com quem trata a pessoa com deficiência com preconceito. O máximo que dá pra gente mostrar pra ela que é normal. É uma pessoa que merece respeito como todo mundo, né? E que, sim, a gente vai ter que conviver com ela, com todo mundo, né? E você acha que as famílias, isso você acha que vem da parte das famílias, orientar como se deve tratar um deficiente? Eu acho que muitos tentam, sim. Outros já não, tipo assim, já olha para aquilo, tipo assim, para de olhar para o meu filho. Tem família que reage assim. Não olha para o meu filho não, vai olhar para o seu, né? Agora, muitos sabendo que ele não vai ter eu para sempre, né? A gente tenta passar para eles a realidade deles e fazer com que mais pessoas se aproximem. Porque uma hora ele pode ficar sem a mãe, sem a família, estando na escola, estando em outra atividade, e as outras pessoas só vão respeitar ele se a gente ajudar elas a entenderem, entendeu? Então, muitos têm essa atitude de ajudar os outros a entender, a conviver. Agora, a gente também tem alguns que não, você entende, meu filho, que você tem que entender. Se você não quer entender, você sai de perto de mim. Existe, né? Aí vai de família para família. Mas, assim, a filosofia do grupo é exatamente não só trocar essa experiência entre a gente, como ajudar o mundo a melhorar para que eles tenham um mundo melhor, né? E, na verdade, eles melhoram o mundo em si. Eles não tiveram a deficiência para corrigir o mundo, como muitas pessoas costumam falar. Mas eles ajudam sim, porque eles fazem parte do mundo. E se a gente tem que conviver com a diferença, né? Quem mais pode nos falar de diferença do que uma pessoa com deficiência? Porque ela fica realmente toda diferente, às vezes, né? Tem um filme que se chama Extraordinário, que é de um menino que se chama Auge, e ele teve algumas deficiências no rosto, tem até um livro, e a família dele tenta lidar com isso, mas geralmente acaba causando um pouco de... Ele fica meio que deprimido, por causa das pessoas não gostarem do rosto dele e tal, mas no final do filme ele se aceita. Você acha que as famílias têm que saber que os filhos delas não pode prejudicar o outro?
como se estivesse ajudando ele a não sofrer? Não sei se eu entendi a pergunta. Vamos lá. Se a família tentar proteger demais isso, e aí não deixar ele ir para a escola, porque ele pode sofrer, a família não está ajudando, né? Porque é aquilo que eu falei para você agora há pouco. A gente não é eterno, pai e mãe não é eterno. Uma hora, e o deficiente, ele tem esse direito de ir à escola, ele tem esse direito. Entendeu? Ele não pode ser privado, como no passado, de conviver com as pessoas. Porque ir na escola não é bom? Você não gosta de ir na escola? Você gosta de ter amigo da escola? Então, por que o deficiente não vai ter esse direito? Vai ter que estudar em casa, porque senão as pessoas vão judiar dele, as pessoas não vão entender ele, as pessoas vão ter nojo da baba dele. Vai ter mesmo, principalmente se ele não for. Porque aí ninguém convive, e quando chega perto... A gente tem que saber lidar com isso. É. Mas assim, aí a família é a sociedade toda. Porque a família só escondia lá no passado, não é que a família tinha simplesmente vergonha, porque tinha. Mas por que ela tinha vergonha? Porque a sociedade toda não se preparava para receber. Aos poucos, as famílias lutaram para ganhar certas coisas. Ganhar a escola especializada, ainda era separado? Ainda era separado. Mas aí era assim, eles tinham direito à escola, então eles iam para a escola. Aí depois ganhou a luta para estudar na regular, que é onde todo mundo estuda. Isso é uma luta muito das famílias, entendeu? Não é assim, apareceu alguém e fez uma lei dizendo que ia para a escola. Não. Muitas famílias tentavam matricular o filho e a escola falava, não, aqui não pode. Então, hoje em dia, você acha que o deficiente é mais visto na sociedade, é isso? Hoje ele tem a escola, a lei da escola de inclusão, né? Que as pessoas... Aí tem a própria Constituição, ela garante a todas as pessoas direitos de ir e vir. Isso já é respeitado? Não exatamente, porque, por exemplo, não sei se você viu, recentemente, não vamos falar nome não, mas recentemente um dono de loja muito famoso não queria estragar o piso dele para ajudar, um piso bonito, porcelanato, lindo, mas não queria estragar o piso dele para ajudar pessoas cegas, para ajudar não, que não é nem, ele não estava nem prestando ajuda, ele estava cumprindo a lei. E ele não queria cumprir a lei para que o piso dele fosse preparado para pessoas cegas. Porque era assim, cortava o porcelanato bonito e o meio ficava azul. Não sei se pode ser de outra cor, para poder ficar na cor do porcelanato, deve poder... Opa, não está falando comigo, eu faço rebeldia. Mas aquele corte com friso era próprio para cegos. Ele não estava querendo cumprir essa lei numa cidade no sul do Brasil, não é nem aqui no sudeste, não. Ele fez um vídeo, foi parar na internet, um monte de gente vaiou ele, falou que ele não, né, que ele não estava sendo não estava condizendo com a lei de inclusão e tal. Outras pessoas foi a favor. Porque, tipo assim, não quer mexer na vida deles, não quer mexer no piso bonito para ajudar para cumprir a lei de inclusão do cego. Entendeu? Aí você tinha me perguntado, acho que eu me perdi um pouco. O que você tinha me perguntado, Sarah? Não, mas se eles são valorizados, assim, na sociedade. Então, aí demonstra que não são. Existe a lei, mas não cumpre. E a pessoa ainda acha que tem que ir para a internet falar que não quer cumprir a lei. Aí as nossas ruas, elas são fáceis dos cadeirantes andar? Não são, né? Esburacadas. Não tem rampa também. O piso do ônibus não é no piso da calçada, a calçada tem uma altura, o ônibus tem outra. Aí a rampa dá problema. Isso é valorizar a pessoa com deficiência? Não, ainda não é. Né? Então tem que ter mais acessibilidade. Caminha para isso, tem que ter mais acessibilidade, tem que ter inclusão de verdade, né? Por exemplo, a gente tem aí o Braille, que é para pessoas cegas, tem a Libras para pessoas surdas, né? E mudas, que são usadas para às vezes duas, depende de quem,
A tia se enrola um pouquinho porque o Pedro é outra deficiência, né? Mas tenta entender um pouquinho de cada um. E tem o nosso português. Existe uma luta, não. Existe uma luta para que Libras e Braille seja aprendido em todas as escolas, porque são as línguas, inclusive Libras eu acho que é a segunda língua do Brasil oficial, mas não é ensinado em toda escola. Então, na verdade, para você compreender as pessoas que têm essa deficiência, você precisa, mas você não aprende na escola. Então, as pessoas respeitam, está começando a melhorar, mas já é uma coisa geral? Não, ainda não. Então você acha que já devia ter melhorado antes, né? Ou não? Eu acho que a gente tem que aproveitar que a gente está começando a enxergar e falar mais disso para entender o que é aceitar pessoas com deficiência. Porque muita gente quer aceitar, mas ainda não sabe como. Às vezes a pessoa até, vamos supor, tem uma situação financeira um pouco melhor. Ela quer o quê? Fazer, às vezes, uma doação para que aquela pessoa faça um tratamento. Isso é ruim? Não, isso é bom. Mas, às vezes, a própria pessoa trabalha num lugar que só tem escada. Ela é dona de uma fábrica que só tem escada. Então, como que ela vai contratar um cadeirante? Então, o dinheiro que ela está doando para alguém se tratar, talvez fosse melhor investir em rampas na própria empresa dela, entendeu? Então, às vezes as pessoas ainda não sabem aonde que eu vou mexer, entendeu? Não é uma vontade, é não saber realmente aonde. Então, é ir aprendendo um com o outro, é incluindo para conseguir chegar lá um dia que a gente não precisa nem falar mais de inclusão. Porque se todo mundo for enxergado como igual, a gente não vai precisar mais de inclusão, tá todo mundo incluído, a palavra perde o uso. Como que você tá no grupo há bastante tempo, né? E como que esse grupo surgiu? Ele surgiu da sala de esperas dos tratamentos, porque as mães levam, às vezes, as crianças aqui em Volta Redonda, aqui na região, às vezes para o mesmo lugar. Então, tem a sala de espera. Eles entram para fazer o tratamento, as mães ficam na sala de espera. Às vezes, tem mais de um profissional lá dentro, então tem mais de uma criança lá dentro, então tem mais de uma mãe lá fora, ou pai. Então, surgiu dessa sala. Elas ficavam ali batendo papo, enquanto as crianças estavam tratando. E não ficar ali batendo papo, elas foram percebendo que elas precisavam se reunir para trocar mais experiência. Então, elas trocavam seus números, criavam um grupo de WhatsApp, aí elas começaram a se reunir para fazer lazer, e assim nasceu o Grupo MAI. Então, galera, a gente já vai terminando por aqui. Você que gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe tudo para você ficar informado na nossa telinha, galera. Muito obrigado, Ana, pela sua entrevista. Foi um prazer, Gabriel. A gente agradece muito. Adeus, Pedro. Então, galera, é isso aí. Tchau, tchau. Muito legal a Ana, né, gente? Vocês viram que a gente tem que saber lidar com as coisas da vida, né? E a TVBR espera que você que assistiu esse vídeo pense antes de falar as coisas para qualquer pessoa. A gente concorda que algumas pessoas a gente sabe que pessoas não sabem lidar com a deficiência, mas a gente tem que saber entender e também ajudar o próximo. Porque se o deficiente, como disse a Ana, se o deficiente ficar em casa preso, ele vai sofrer muito mais, porque ele precisa de interação, assim como a gente que gosta de conversar com nossos amigos, gosta de sair de casa. Então, é isso o nosso recado, galera. É muito triste saber que existem pessoas que não dão valor para o deficiente, que eu, Biel, considero como uma pessoa normal e que tem que viver livremente com toda a sociedade. Todo mundo tem que saber aceitar e lidar com isso. Eu venho aqui falando com vocês. Infelizmente, a gente já está encerrando o nosso Conversando com Biel. Se vocês gostaram do nosso novo programa, se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe tudo e mande mensagem pra gente no nosso site. Já já a gente tem mais Conversando com Biel com outras pessoas, com novos assuntos, galera. Se a gente passou alegria pra sua casa, deixa o like. Se a gente passou harmonia pra sua casa, deixa o like. E principalmente, se a gente passou conhecimento, deixa o seu like e se inscreva no canal, galera. Um beijão, até a próxima. Eu gostei bastante do programa. É isso aí. E uma boa tarde pra você.